Hoje, preparem-se para uma jornada única e transformadora, pois vamos explorar um tema que pode redefinir a qualidade das suas relações e a paz na sua vida. Já se sentiu cercado por uma energia pesada? Por pessoas que, sem cuidado, sugam sua vitalidade? Se a resposta é sim, este vídeo é especialmente para você. Hoje, vamos mergulhar em uma narrativa carregada de sabedoria zen e discernimento. Imagine poder identificar e afastar-se de 9 tipos de pessoas que, muitas vezes sem percebermos, podem se tornar obstáculos ao nosso crescimento pessoal e à nossa felicidade. É como se estivéssemos prestes a decifrar um mapa secreto para a verdadeira harmonia. Então, se prepare, porque a jornada que iniciamos agora vai desvendar padrões tóxicos, trazendo clareza sobre as relações que podem estar minando sua energia vital. Vamos desmistificar o processo de se afastar de forma saudável, cultivando um círculo social que nutre, inspira e eleva. Ficou curioso? Fique comigo até o final, pois estas são palavras que podem desencadear uma verdadeira revolução na sua vida. Vamos começar a história zen dos 9 tipos de pessoas que devem sumir da sua vida. Estão prontos para essa viagem? Vamos lá! Antes de explorarmos os 9 tipos de pessoas que podem impactar drasticamente nossas vidas, quero contar-lhes uma história inspiradora sobre um jovem chamado Pedro. Sua jornada é um verdadeiro testemunho de como a filosofia zen pode iluminar o caminho daqueles que buscam harmonia nas relações. Conheçam Pedro, um jovem adulto imerso em um mar de relações tóxicas e desequilibradas. Ele navegava por um oceano de energias negativas, cercado por pessoas que drenavam sua vitalidade, como se fossem sanguessugas emocionais. Pedro ansiava por mudança, mas não sabia por onde começar. Um dia, em sua busca por respostas, Pedro encontrou um mestre zen, um guia sábio cujos olhos pareciam refletir a serenidade de um lago calmo. O mestre, percebendo a angústia de Pedro, decidiu compartilhar com ele os segredos da filosofia zen e como aplicá-la nas complexidades da vida cotidiana. O mestre começou destacando a importância do equilíbrio, usando metáforas que ecoavam na alma de Pedro. Ele comparou as relações de Pedro a um jardim descuidado, onde as plantas tóxicas sufocavam as flores mais frágeis. E então, começou a compartilhar os 9 tipos de pessoas que Pedro deveria identificar e afastar de sua vida para que seu jardim pudesse florescer. Imaginem a curiosidade e a esperança nos olhos de Pedro enquanto o mestre desvendava cada tipo de pessoa, como se estivesse revelando páginas de um mapa sagrado. Pedro aprendeu sobre a arte de preservar sua energia, a importância de se conectar com pessoas empáticas, e como a harmonia, como uma melodia suave, pode reger as relações. Vocês estão prontos para desvendar os 9 tipos de pessoas que Pedro descobriu nesse caminho de autodescoberta e transformação? Essa história é um convite para todos nós, inspirados pela jornada de Pedro, a refletir sobre nossas próprias relações e buscar o equilíbrio e a harmonia. Preparem-se, porque a história zen dos 9 tipos de pessoas que devem sumir da sua vida está prestes a começar. Imaginem Pedro absorvendo cada palavra do mestre zen como se fossem gotas de chuva em sua alma sedenta. O mestre, com a sabedoria de quem viveu muitas estações, começou por revelar a Pedro o primeiro tipo de pessoa que ele precisava reconhecer, aqueles que emanavam energia negativa. Com uma cadência tranquila, o mestre descreveu a aura pesada dessas pessoas, capazes de transformar qualquer ambiente em um campo minado emocional. Pedro, intrigado, começou a refletir sobre rostos em sua vida que poderiam se alinhar a essa descrição. Era como se o mestre tivesse aberto uma porta para uma dimensão antes oculta. O mestre pintou um quadro vívido de comportamentos tóxicos, a crítica constante, o pessimismo persistente e a habilidade de transformar qualquer raio de sol em uma nuvem negra. Pedro, ao ouvir essas descrições, sentiu como se uma luz tivesse sido acesa em sua mente, iluminando padrões de comportamento que antes estavam nas sombras. A curiosidade de Pedro crescia à medida que o mestre compartilhava exemplos práticos, histórias que ecoavam em sua própria experiência. Pedro começou a se ver refletido nessas narrativas, compreendendo como, muitas vezes, ele próprio se deixava envolver por essa energia negativa. E então veio a revelação crucial, a importância de se afastar. O mestre explicou como, ao se afastar dessas fontes de energia tóxica, Pedro não apenas protegeria sua própria vitalidade, mas abriria espaço para cultivar um ambiente mais positivo ao seu redor. Era como se Pedro estivesse aprendendo a fazer uma limpeza energética em seu jardim, arrancando as ervas daninhas para permitir o florescimento das flores mais vibrantes. Esta foi apenas a primeira lição, e Pedro mal podia esperar para explorar os outros 8 tipos de pessoas que deveriam sumir de sua vida.
Vocês estão ansiosos para descobrir como o mestre guiou Pedro através dos próximos capítulos dessa jornada Zen? Então, preparem-se para mais revelações, enquanto desvendamos juntos a história Zen dos 9 tipos de pessoas. Com a semente da sabedoria plantada no coração de Pedro, o mestre Zen continuou sua narrativa, guiando nosso protagonista em direção ao segundo tipo de pessoa que deveria assumir de sua vida, aqueles que careciam da essência da empatia. O mestre começou a pintar o quadro da importância da empatia nas relações humanas, como uma cola que une as peças frágeis de nossa convivência. Pedro, imaginando cada relação como uma dança delicada, agora entendia que a empatia era a coreografia que tornava essa dança significativa. Em seguida, o mestre compartilhou histórias comoventes de indivíduos que, por mais talentosos ou inteligentes que fossem, falhavam miseravelmente quando se tratava de se colocar no lugar do outro. Essas eram pessoas que tratavam as emoções alheias como um quebra-cabeça complicado demais para ser resolvido. Pedro, absorvendo cada narrativa como uma lição de vida, começou a refletir sobre os relacionamentos em sua própria vida, identificando os desafios causados pela falta de empatia. Era como se o mestre estivesse afinando a percepção de Pedro para captar a melodia harmoniosa das conexões humanas. O ápice da revelação foi ressaltar a necessidade de se afastar daqueles que não conseguiam afinar-se na sinfonia da empatia. O mestre descreveu essa ausência como uma dissonância constante, uma nota desafinada que podia perturbar a paz interior de Pedro. As palavras do mestre eram como uma melodia suave, embalando Pedro na compreensão de que para preservar sua própria paz interior, era essencial distanciar-se da desarmonia causada pela falta de empatia. Era como se Pedro estivesse aprendendo a identificar e afastar as notas dissonantes de sua própria sinfonia pessoal. Com a promessa de mais revelações, Pedro mal podia esperar para desvendar os próximos capítulos dessa jornada de autoconhecimento. E a saga de Pedro continua, meus amigos, enquanto ele absorve cada ensinamento do mestre Zen. O terceiro tipo de pessoa que Pedro deveria identificar e afastar eram os manipuladores, mestres na arte de tecer cordas invisíveis ao redor das mentes e corações. O mestre, com sua sabedoria profunda, conduziu Pedro por um caminho de compreensão, revelando os sinais distintos de comportamentos manipuladores. Era como se o mestre estivesse desvendando um jogo de sombras, onde as palavras e ações disfarçadas de altruísmo, muitas vezes, ocultavam uma agenda oculta. Histórias fascinantes de pessoas que habilmente manipulavam situações para obter vantagens pessoais ecoaram nos ouvidos de Pedro. Ele começou a perceber que, muitas vezes, esses manipuladores operavam nas sombras, dissimulando suas intenções por trás de um sorriso amigável ou uma palavra aparentemente inocente. As consequências de manter tais manipuladores na vida de Pedro foram apresentadas como um enigma a ser resolvido. O mestre explicou como essas conexões distorcidas podiam minar a autenticidade de Pedro, como se ele estivesse sendo puxado para diferentes direções, perdendo sua própria essência no processo. A importância de se afastar dessas relações manipuladoras foi enfatizada como a preservação da autenticidade de Pedro. Era como se o mestre estivesse alertando sobre as cordas invisíveis que esses manipuladores podiam tecer, ameaçando desafinar a melodia única que era a vida de Pedro. Pedro, agora mais consciente do jogo sutil que acontecia ao seu redor, sentia a urgência de romper essas cordas invisíveis. O mestre, com um sorriso sábio, antecipava os próximos capítulos dessa jornada Zen, desafiando Pedro a recuperar sua autenticidade e construir relações verdadeiras. Agora, estamos entrando no mundo dos críticos destrutivos junto com o nosso amigo Pedro e o mestre Zen. Isso é como uma aula sobre como equilibrar as críticas construtivas, com aquelas que mais parecem um ataque destruidor. Vamos lá! O mestre começa diferenciando as críticas. Tem as que são como uma luzinha pra gente melhorar, e tem aquelas que parecem mais um temporal, derrubando tudo no caminho. Pedro, atento, começou a entender que a pegada está na intenção por trás do que é falado. A gente ouve histórias interessantes de pessoas que, por trás de conselhos bem intencionados, acabam deixando um rastro de destruição emocional. Pedro, conectando os pontos, começou a identificar os críticos destrutivos em sua volta. Aí o mestre, como um verdadeiro conselheiro de vida, deu uns toques sobre como lidar com gente que só sabe jogar críticas negativas na gente. É como aprender os passos de dança para desviar das críticas como um ninja, mantendo a vibe positiva.
A grande sacada veio quando o mestre bateu na tecla de que é super importante se afastar desses críticos negativos para não deixar a autoestima ir pro ralo. Pedro então entendeu como aquela chuva constante de críticas podia ser um veneno para a autoconfiança. Agora, nosso amigo Pedro encara um novo desafio: encontrar o equilíbrio entre querer melhorar e não deixar a autoestima na lama. Com as dicas do mestre, ele está pronto para essa dança na corda bamba da autocrítica. E agora, a saga do nosso amigo Pedro continua com mais uma lição do mestre Zen, os invejosos. Bota a curiosidade na mesa e vem comigo entender como lidar com aquelas pessoas que estão sempre com a inveja no radar. O mestre, nesse capítulo, trouxe um papo reto sobre como reconhecer os sinais de inveja. Imagina o Pedro, de olho aberto, começando a identificar quando alguém estava naquele modo coraçãozinho verde por trás das suas conquistas. Deu uma olhada nas histórias que o mestre contou sobre como a inveja pode impactar suas relações e seu bem-estar? Aquilo foi como abrir uma janela para um vendaval de emoções. Pedro, com a ficha caindo, entendeu como a inveja pode ser como um furacão, bagunçando tudo na sua vida. A motivação que o mestre deu pro Pedro foi clara: se afastar dessas situações de furacão invejoso e buscar relações mais saudáveis. É como trocar a tempestade por um dia de sol, entende? O Pedro, com essa motivação, começou a pensar em construir um círculo social mais positivo e nutritivo. Vamos lá, pessoal, continuando a jornada do Pedro com as sábias lições do mestre Zen. Agora, é hora de encarar o sexto desafio, os desonestos. Essa é uma parada que pode complicar qualquer relação, e o mestre está aqui para guiar o Pedro nesse caminho de autoconhecimento e discernimento. O mestre começou a conversa falando sobre a importância da honestidade nas relações. Pedro, atento, começou a perceber como a transparência é fundamental para construir bases sólidas em qualquer convivência. A discussão ficou mais séria quando o mestre mergulhou nas consequências de manter pessoas desonestas ao redor. Era como se ele estivesse desvendando os véus que encobriam a verdade, revelando como a falta de transparência pode minar a confiança e comprometer a integridade das relações. Com um toque de encorajamento, o mestre motivou Pedro a se afastar dessas pessoas e buscar relações fundamentadas na confiança mútua. Essa atitude, como um filtro, permitiria que Pedro cultivasse conexões mais autênticas e sólidas. Segura aí, que a viagem do Pedro com o mestre Zen continua, e agora a parada é com os dramáticos. Imaginem só o Pedro lidando com aquele pessoal que transforma qualquer coisa em um filme de Hollywood, e o mestre está pronto para dar umas dicas valiosas. O mestre começou a sacada mostrando como identificar esses dramáticos, aqueles que fazem de cada acontecimento uma novela mexicana. O Pedro, com um sorrisinho, começou a relembrar alguns momentos em que o teatro estava rolando solto. E o mestre não deixou por menos, explorou o impacto do drama nas relações e no estado emocional do Pedro. Era como se ele estivesse apontando para as cortinas que precisavam ser fechadas para deixar o palco mais leve. Com uma dose de bom humor, o mestre deu umas razões para o Pedro se afastar desse pessoal dramático e buscar um pouco mais de tranquilidade. Era como se ele estivesse dizendo: tá na hora de trocar o drama por uma comédia mais leve. Vocês estão prontos para descobrir como o Pedro vai lidar com esses artistas do drama? Vamos continuar a jornada do Pedro com as sábias palavras do mestre Zen. Agora, o foco está nos negligentes, aquelas pessoas que parecem esquecer da existência dos outros até precisarem de algo. A complexidade das relações desbalanceadas está prestes a ser explorada. O mestre começou a examinar de perto aqueles que consistentemente negligenciam suas próprias necessidades. Pedro, com uma expressão reflexiva, começou a reconhecer situações em que o peso das responsabilidades estava desproporcionalmente distribuído. A discussão se aprofundou quando o mestre abordou as consequências de manter relações unilaterais, onde um lado investe muito mais do que o outro. Era como se o mestre estivesse lançando luz sobre as desigualdades que podem corroer lentamente a saúde emocional e energética de uma pessoa. Com uma abordagem mais encorajadora, o mestre motivou Pedro a não se tornar um cuidador exclusivo nas relações e a reconhecer quando estava ocorrendo negligência mútua. Era como se ele estivesse destacando a importância de cultivar relações equitativas, onde ambos contribuem de maneira justa. Então, como será que o Pedro vai lidar com essas dinâmicas desafiadoras? Agora, na nossa jornada com o Pedro e o mestre Zen, chegamos aos estagnados.
Imaginem só, lidar com aquelas pessoas que parecem que criaram raízes e não querem sair do lugar. Vamos descobrir como nosso amigo Pedro vai lidar com esse marasmo todo. O mestre começou a mostrar para o Pedro como identificar os estagnados, aqueles que parecem ter parado no tempo. O Pedro, com uma cara de já conheço esse pessoal, começou a relembrar algumas situações. A conversa ficou séria quando o mestre falou sobre como a estagnação pode impactar as próprias ambições. Era como se ele estivesse acendendo uma luz para o Pedro, mostrando que ficar preso na mesmice pode sugar a energia e os sonhos. Com um toque motivacional, o mestre incentivou o Pedro a se afastar desse marasmo e buscar relações que incentivem o crescimento. Era como se ele estivesse dizendo: amigo, você merece um círculo que te inspire a voar mais alto. Então, será que o Pedro vai conseguir dar um jeito nesse marasmo? E assim, chegamos ao final dessa incrível jornada ao lado do Pedro e do mestre Zen, desvendando os 9 tipos de pessoas que devem sumir da vida dele. Foi uma montanha-russa de aprendizados, reflexões e reviravoltas, mas será que o Pedro conseguiu aplicar essas lições na sua própria vida? As palavras sábias do mestre ecoam em nossas mentes, nos fazendo questionar nossas próprias relações e como elas moldam nosso caminho. Será que vocês conseguem adivinhar como o Pedro lidou com cada desafio? Estamos prestes a descobrir se ele conseguiu afastar as energias negativas, driblar os manipuladores e encontrar um equilíbrio sutil na dança das relações. Será que ele disse adeus aos dramáticos, aos desonestos, aos negligentes e aos estagnados? A história Zen dos 9 tipos de pessoas que devem sumir da vida do Pedro foi uma viagem de autodescoberta, crescimento e superação. E agora, nos despedimos com a promessa de que a vida é uma jornada constante, cheia de aprendizados e desafios. Quem sabe o que o próximo capítulo reserva para o Pedro? Fiquem ligados, porque a história continua a se desdobrar, repleta de mistérios, lições e a busca eterna por conexões autênticas. Até mais, aventureiros, e que suas jornadas sejam repletas de sabedoria e realização. E assim, encerramos mais um capítulo juntos. Espero que tenham se inspirado e refletido com a história Zen dos 9 tipos de pessoas que devem sumir da sua vida. Se você curtiu essa jornada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que achou dessa abordagem e compartilhe suas experiências. Estou ansioso para ler cada comentário e construir uma comunidade ainda mais forte. Ah, e antes de ir embora, não se esqueça de conferir os vídeos que estão aparecendo ali em cima na tela, tem conteúdo incrível esperando por você. Vamos juntos nessa jornada de crescimento e reflexão. Agradeço de coração por terem acompanhado até o final. Vocês são a força desse canal, e mal posso esperar para nos encontrarmos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem, cultivem boas relações e sigam na busca por uma vida mais plena.